TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando mais um programa Janela do Céu através da TV Menorá. É com grande alegria que hoje nós estamos aqui, a equipe do Pão de Judá, da TV Menorá, entrevistando então a nossa irmã Cláudia Machado, que vai compartilhar um pouco conosco. Ela nos recebeu aqui na sua casa em Curitiba e nós estamos muito felizes porque sabemos que todos nós somos membros do corpo e sentimos a intimidade do Senhor, porque é Deus que une a cada um de nós, é o Senhor que faz essa ministração subjetiva nos nossos corações. E para iniciar então esse programa, eu gostaria de convidar os irmãos, se puderem, a acompanhar a leitura bíblica no livro de Salmos, capítulo 24. Nós vamos ler juntos para que o Senhor venha estar conosco nesse programa, nessa entrevista, que o Senhor possa estar iluminando os nossos corações. Ao Senhor pertence a terra. Ao Senhor pertence a terra. E tudo que nela se contém. E tudo que nela se contém. O mundo e os que nele habitam. E os que nele habitam. Fundou a ele. Fundou a ele. Sobre os mares. Sobre os mares. E sobre as correntes. E sobre as correntes. A estabeleceu. A estabeleceu. Quem subirá? Quem subirá? Ao monte do Senhor? Ao monte do Senhor? Quem há de permanecer? Quem há de permanecer? No seu santo lugar? No seu santo lugar? O que é limpo de mãos? O que é limpo de mãos? E puro de coração? E puro de coração. Que não entrega sua alma? Que não entrega sua alma à falsidade? À falsidade. Nem jura dolosamente? Nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor. Este obterá do Senhor. A bênção. A bênção. E a justiça do Deus. E a justiça do Deus. Da sua salvação. Da sua salvação. Tal é a geração. Tal é a geração. Dos que o buscam. Dos que o buscam. Dos que buscam a face. Dos que buscam a face. Do Deus de Jacó. Do Deus de Jacó. Levantai, ó portas. Levantai, ó portas. As vossas cabeças. As vossas cabeças. Levantai-vos. Levantai-vos. Ó portais eternos. Ó portais eternos. Para que entre o Rei da Glória. Para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? O Senhor. O Senhor. Forte e poderoso. Forte e poderoso. O Senhor. O Senhor. Poderoso nas batalhas. Poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas. Levantai, ó portas. As vossas cabeças. As vossas cabeças. Levantai-vos. Levantai-vos. Ó portais eternos. Ó portais eternos. Para que entre. Para que entre. O Rei da Glória. O Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Amém? Que Deus possa estar abençoando a cada um de nós e venhamos ser esses portais para que entre o Rei da Glória. Amém, irmão? Amém. Então, eu gostaria de começar a perguntar como é que foi o teu início com o Senhor, como que foi a tua busca pelo Senhor Jesus. Amém. Eu quando tinha 6 anos, um primo meu, eu não conhecia do Senhor, mas com 6 anos ele me levou na igreja luterana e lá eu comecei a participar da escolinha dominical, né? E a minha família se dizia católica, mas aquele católico que não pratica, né? Dos 6 até a adolescência eu participava nessa igreja, né? Mas eu tinha assim, um desejo muito grande de conhecer mais, de ter experiência com Deus, né? E eu lembro que eu fui uma adolescente mimada, uma adolescente não uma criança, mas uma adolescente rebelde, né? E Deus me resgatou mesmo na minha rebeldia. Eu tive várias experiências na minha adolescência negativas, né? De beber, de fumar, de até usar drogas, mas Deus, por misericórdia, não permitiu que eu ficasse nesse lugar, né? E hoje eu vou fazer 45 anos, né? E muitas coisas já aconteceram, assim, de experiências com o Senhor. Mas assim, essa minha busca, tanto que eu fui nessa igreja, depois passei por outros lugares
buscando conhecer, ter experiências, né? Tipo, fiz retiro vocacional, eu fiquei um tempo no convento, né? Porque eu queria conhecer o Senhor, né? Mas quando a Igreja do Senhor Jesus começou lá em Joinville, no início, no primeiro dia, o meu cunhado e a minha irmã, né, me convidaram, e então eu fui. E naquele dia o apóstolo, né, o Sérgio, estava lá e ele pregou sobre dízimo e pregou sobre batismo. Isso foi lá em 2013, eu acho, 2004. E eu só fui naquela reunião porque eu precisava levar alguém, precisava levar minha mãe, eu precisava... E o meu cunhado e minha irmã tinham me convidado. E eu estava tão certa que no lugar que eu estava era um bom lugar, né? Não fui buscando conhecer, assim, mudar de religião, qualquer coisa assim. Mas dentro de mim, assim, já senti um desejo de ter experiência com o Senhor. E teve à noite essa reunião que foi falado sobre dízimo e foi falado sobre batismo. No dia seguinte era o culto. Foi num sábado, no dia seguinte era o culto. E daí, tanto que eu não fui preparada, né, para o batismo. Foi a primeira vez que eu ouvi sobre batismo. E foi uma experiência assim muito boa, porque eu fui só para mostrar o caminho para os irmãos, só para acompanhar. E quando eu vi todos, estava o Sérgio Alves, o Sérgio Almeida, e daí os irmãos de Joinville, e vários tinham levado toalha, porque já tinha se programado para batizar, né? E de repente, olhando ali os irmãos nas águas, assim, e eu fui chegando mais perto do rio, porque foi no rio, né? E assim, meu coração começou a acelerar, assim, tão forte, e assim, e eu não tinha decidido no meu coração que eu queria me batizar, mas eu senti um convite, né? Eu senti assim, daí entrei, e de repente eu acho que devo ter sido a última, porque daí eu fui entrando, e de repente estava lá o Sérgio, e daí eu entrei e me batizei, assim, e eu sei que dali muita coisa começou a mudar na minha vida. Tanto que isso foi em Joinville, eu morava em Joinville, eu era casado, meu marido tinha recebido uma proposta de trabalho para Curitiba. Naquele mesmo ano, meses depois, eu estava em Curitiba. E não tinha Igreja do Senhor Jesus. Eu fui a alguns cultos lá em Joinville, sempre com a desculpa de que eu fui levar a minha mãe, né, para o culto. E comecei a adquirir materiais. O meu cunhado sempre me deu muito, eu não sei se você deve conhecer, o Luiz Cacildo de Criciúma, né, e a Carla, eles sempre me deram muito material, CDs, livros, e ele me falava muito da palavra, e eu chegava a achar que ele já estava fanático. Eu digo, nossa, mas ele não fala outra coisa, e daí eu achei que ele já estava, sabe, mas depois que eu percebi que quanto mais você vai buscando, cada vez você vai conhecendo, mais tu quer conhecer, né? Principalmente quando tu começa a ter experiência, daí é melhor ainda, né? E ali eu não sabia, eu pensava que eu estava vindo para Curitiba porque o meu marido queria, né? Mas na verdade o Senhor já tinha um propósito, né? Era o Senhor que estava me trazendo e eu não tinha noção disso. Mas vim para Curitiba e mesmo depois de alguns anos, o meu casamento enfrentando muitas dificuldades, né? Porque ele não aceitava a igreja, ele não gostava que eu fosse, mas eu me mantinha firme indo, né? Eu continuava, tinha reunião aqui em casa, eu ia em outras reuniões. Daí fui apresentada ao Ronald e à Patrícia, eles fizeram um grupo aqui em casa, nós íamos em outro grupo lá na Ileusa, no Salão de Beleza, e a gente via que crescia, né? E o desejo também crescia. Naquela época a gente estava vivendo aquele primeiro amor que tu queria falar de tudo para todo mundo, aquilo que tu estava vivendo. E foi uma bênção, assim. Só que a busca continuava, mas como nós estávamos compartilhando antes, assim, as dificuldades cresciam, né? E meu relacionamento, meu casamento estava cada vez pior, assim. Depois eu fiquei grávida, daí veio a minha filha, e daí eu tive que parar de trabalhar, então as tribulações começaram. Então, no momento, assim, a gente não sabia, eu não sabia que conhecia a palavra, sabia que todas as coisas operam para os que amam a Deus, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas quando tu está vivendo ali, tu achava assim, mas poxa vida, o que está acontecendo, né? E teve um dia assim que
o meu marido disse que não queria que eu fosse, né? E eu ia todo sábado, que tinha uma escola tinha uma escola na igreja, e eu ia, e ele não gostava que eu fosse. E toda vez que eu ia era briga, voltava era briga, quando eu ia era briga. Até que um dia ele disse que não queria mais. E eu, na verdade, eu vim para a igreja buscando também, teve um tempo que eu achava que eu queria uma transformação. E eu pensava que a transformação tinha que ser dele. Eu achava que o errado é ele, porque eu buscava, né? E orava para que Deus transformasse. Eu imaginava assim, meu marido vai ir para a igreja, a nossa vida vai melhorar, financeiramente, vai melhorar tudo. E vai ser uma bênção, né? Eu só não tinha entendido ainda que Deus não faz nada sem a nossa autorização, né? A gente precisa decidir, e na verdade não era o que ele queria, né? Ele gostava das coisas do mundo, e começou a ficar muito difícil o nosso relacionamento porque ele queria as coisas do mundo e eu já não queria nem assistir novela, não queria ir para barzinho, eu não gostava mais de beber. E ele disse assim, virou crente, não gosta de mais nada. Mas assim, não é que alguém disse que eu não podia mais beber ou que eu não podia mais dançar, porque quando ele me conheceu no mundo. Eu bebia, eu dançava, não era nenhuma viciada, mas, né? E de repente eu comecei a mudar e ele não gostava daquela minha mudança. E eu digo, sim, você prefere que eu vá para o bar do que a igreja? Ele disse assim, mas pelo menos no bar tu está comigo. Né? Mas assim, eu me mantive assim, porque sabia que a vontade de Deus era que continuasse congregando, né? E então ele chegou um momento que ele disse que não queria, que não dava mais. E ele foi embora, e eu pedi a Deus que mudasse ele, mas na verdade ele mudou, mas mudou de casa, né? E por que ele não quis? Porque a salvação é para todos e é individual, né? E daí, nessa busca toda pelo Senhor, e de conhecimento e de experiências com o Senhor, eu meio que me perdi um tempo, assim, porque daí eu comecei a idolatrar o Sérgio. Porque eu só queria ouvir ele, muito mais do que ouvir a palavra. E até que eu tive uma experiência muito legal, assim, que foi em Florianópolis, no encontro que eu fui. Eu não sei se foi a primeira vez que ele não apareceu numa reunião, né, regional, assim, das igrejas. E naquele momento eu fiquei muito frustrada, porque ele não estava lá. E aí o louvor não estava bom, nada mais estava bom. E foi com aquilo ali que eu percebi que ele estava sendo um ídolo na minha vida. E depois aconteceram muitas outras coisas que foram me mostrando que ele era um servo usado, né, por Deus, mas ele era homem, falho. E de repente teve um momento que até me alegrei, tipo, nossa, ele é como eu. Amém? Né? Porque Deus usa todos. E o meu respeito, o meu amor, mas eu era assim um exagero, eu era, nossa, encantada por ele. E havia desequilíbrio, né? E daí foi uma experiência bem boa que eu tive lá em Florianópolis, assim, que o Senhor começou a mostrar a idolatria. E depois desse tempo, assim, que meu marido foi embora também, aí eu percebi que o Senhor estava operando uma obra, né? Que daí eu percebi que ele estava tirando as bengalas, porque um tempo, quando meu marido foi embora, minha mãe veio ficar comigo. Então, ela meio que fazia coisas, me ajudava, né? Eu fui trabalhar fora e ela ficava cuidando dos meus filhos. Né? E a minha confiança estava muito nisso, né? E daí, quando eu percebi que era a obra do Senhor, assim, que era Ele operando e que Ele ia tirar mesmo. E daí eu sinto assim, hoje tá só os meus 2 filhos e eu, né? E glória a Deus, porque não falta nada. Deus continua assim, operando nas nossas vidas, eu continuo buscando. Lógico que cai, levanto, mas assim, ó, o fundamental, assim, né? Isso eu sinto Deus operando assim, nas nossas vidas, em todos os sentidos, né? E é uma bênção isso, né? Quando a gente vê que é Deus, e que eu sei que muitas vezes, assim, né, cheguei a pensar, nossa, mas acho que Deus não me quer, tá muito pesado, acho que Deus não me quer nessa igreja, acho que tem que ter um padrão muito elevado para continuar, né? Mas Deus tem um propósito, e isso me mantém firme, né? Quando a palavra diz que a gente tem que perseverar na doutrina, né?
que tem que congregar, porque muitas vezes dá aquela vontade de não ir, porque não sei se eu quero ouvir, né? Mas Deus fala sempre através dos irmãos, a gente vê como a gente é edificado em cada encontro, em cada culto, em cada testemunho, né? E é uma bênção, assim, eu louvo a Deus pela igreja do Senhor Jesus, pelo apóstolo, né? Por ele ter dedicado a vida dele, né? Nessa obra. E assim, e louvo a Deus também por Deus ter quebrado essa idolatria, né? Verdade. E antes nós estávamos compartilhando aqui no grupo familiar, e a irmã compartilhou que ela é assinante, né, da TV Menorá e assídua, sempre está assistindo, e ela tem condições de ter esse contato no trabalho. Eu queria que compartilhasse um pouco como é que é esse que tu habitualmente está ouvindo, né? Tá no trabalho, tá ouvindo a rádio, tá sempre em contato com a palavra, né? O evangelismo também no trabalho. Assim, no início, quando começou assim a assinatura, eu não fui uma das primeiras, né, a assinar, porque eu me satisfazia com o aberto, né? Porque eu comecei desde o início da rádio, né? O Pão de Judá ali, eu sempre acompanhava e sempre achei uma bênção. Eu fazia cópia daquelas do material que tinha lá, eu distribuía, levava, né? E eu sempre gostei muito. E então eu não queria muito, não me interessava muito pela assinatura. Eu disse, mas para que assinar se eu já tenho ali de graça, né? Mas aí depois, né, se eu me constranger também numa dessas reuniões, assim, nesses encontros regionais, né, se eu me constrangeu, assim, de que não é só o fato de você assinar e ter ali disponível, né, porque material eu tenho bastante, eu tenho material. Mesmo que eu compre e acabo dando muita coisa, eu tenho muita coisa também. Então, mas não é pelo material, assim, porque, além da facilidade, lógico, tem vários materiais, mas aí tem um assunto específico, que teve uma semana que eu estava precisando ouvir sobre a amargura, né? Aí eu fui lá e digitei amargura, às vezes eu digito outras, né? Uma única palavrinha e lá já sai um monte de material sobre aquele assunto, né? E daí eu percebi o quanto era importante. Foi numa dessas reuniões, né, que o irmão Cleider estava falando os benefícios e tal. Foi daí que eu percebi que como era importante e colaborar também com a edificação, né? E então, apesar que eu não acesso tanto quanto, né? Eu sou muito mais da TV aberta. E às vezes entro nas bandeiras também, nas outras igrejas, assim, né? Mas a TV aberta é que, assim, eu trabalho com contabilidade, então eu fico o dia inteiro sentada numa mesa e tal, computador na frente, eu coloco o foninho e fico ouvindo, né? Mas, assim, muitas coisas aconteceram já na minha vida, assim, teve uma experiência, assim, que foi fantástica, assim, porque eu estava ouvindo e de repente recebi uma ligação e a pessoa do outro lado, assim, precisando ouvir aquilo que eu estava ouvindo, entende? E glória a Deus, porque daí eu sei que não era eu falando, mas aquilo que eu estava ouvindo, eu sabia que era do Senhor, né? Que a pessoa precisava ouvir. E muitas outras experiências, assim, de eu ouvir lá, eu gosto muito também da Quinta ao Vivo, né? E daí ver o irmão Cleider ali conversando com os irmãos e tal, e você se identifica com a mesma história ali da pessoa, aquela pessoa viveu aquilo ali, outros, né? E tu vai registrando na tua memória, às vezes tu tá passando por alguma coisa, tu lembra, né? Uma palavra que o irmão falou, ele já passou por isso, e aí te dá força de novo, apesar que a gente sabe que tem força, assim, o Senhor é a nossa força, né? Mas assim, é muito bom, assim, você saber que tem outras pessoas que estão passando, né, pelaquela mesma situação, já passou e que conseguiu, né, pelo Senhor, né. E são experiências, assim, nossa, eu já tive muitas experiências, assim, fantásticas, assim.
ali da TV aberta. Todos os materiais. Né? Amém. Com certeza todos nós precisamos aprender a utilizar tudo que Deus tem nos disponibilizado. E outro dia eu estava assistindo também uma mensagem na TV aberta, e lá senti, né, que Deus me falou algo assim que eu precisava mudar e ajustar na minha vida, e tinha pontos, né, chaves, e eu fui lá e digitei também, né, fui procurar porque saber mais sobre aquele assunto. Então, como é importante, né, muitas vezes nós estamos num culto ou estamos ouvindo outra mensagem e aí nós sentimos que Deus falou conosco sobre determinado assunto. Precisa se humilhar, precisa perdoar, né, eu preciso mudar, preciso me consagrar mais. Eu vou lá, eu vou ouvir mais, vou estudar esse assunto, preciso investir nesse assunto, naquilo que eu estou tendo dificuldade. Então nós precisamos aprender a utilizar tudo que Deus nos dá, né, tudo que Deus tem deixado para cada um de nós. Então, para encerrar essa parte, né, desse programa, gostaria que a irmã deixasse então uma passagem, uma mensagem para aqueles que estão nos assistindo. Uma palavra que queira compartilhar, algo que Deus fale contigo. Amém. Assim, uma palavra assim que é sempre bem forte assim na minha vida é Atos 2:42, né? Porque muitas vezes a gente está passando por algumas tribulações e a tendência assim é a gente se sentir meio rejeitado e meio que ficar afastado, né? Eu passei bastante por isso, né? De querer me afastar, não, vou dar um tempo, vou ficar aqui em casa, tem bastante material. É importante o material, né? É importante a internet, você está ali, né, com os irmãos. Mas o mais importante mesmo é a gente estar ali congregando, estar perseverando naquilo que está escrito, né, lá em Atos 2:42, que fala que perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações, né, que eu penso que seja assim o mais importante, né? A gente está sempre ouvindo do pastor, do próprio apóstolo, né? Quão importante a gente estar em comunhão, né? Porque o corpo, né? Nós tivemos já a experiência do corpo, né? O corpo só um braço não faz nada sozinho, né? É importante que o corpo esteja completo, né? Eu tive aquela experiência, contei para os irmãos, né, de cair, né? Porque eu estava numa perna só, né? O quão importante a gente estar firmado na rocha, mas e todo o corpo, né, unido, né, na comunhão e nas orações, né? Como é importante a gente orar uns pelos outros, né? Pela edificação da igreja. Tem momentos assim que a gente vê uns irmãos que estão mais fracos, né? E é só na oração, porque não é palavra de homem que vai resolver os problemas, né? Eu passei por isso, eu tenho muitas... O Senhor continua a se trabalhar na minha vida, assim, de tirar bengalas, né? Porque Ele quer que eu dependa, Ele já me mostrou de várias formas que Ele quer que eu dependa totalmente dEle, né? E como é bom, como a gente cresce, como é importante essa comunhão, a oração, né? O relógio de oração, como é bom participar do relógio de oração, como é bom saber que tem outras pessoas orando por você. Muitas vezes a gente é livre de coisas que a gente não tem nem ideia através, né, por aqueles irmãos que perseveram na oração, na intercessão, né? E glória a Deus, eu fico feliz porque eu vi a igreja lá 2003, né? Não tinha internet, não tinha nada lá. Eu lembro das fitas, tudo mais, o quanto cresceu e quanto há de crescer, né? Amém. Então estamos encerrando essa primeira parte e nós já voltamos. Janela do Céu.